bem-vindos a mais um episódio do Inovecast, o podcast onde criamos pontes entre histórias transformadoras, mentalidade poderosa e caminhos profissionais que inspiram. Hoje, eu, Fere de Amorim, tenho a alegria de receber uma convidada que vive aquilo que ensina, clareza, expansão e a coragem de se reinventar. Ela simplesmente tem uma trajetória incrível como mentora de mentalidade e negócios e guia mulheres empreendedoras a desbloquear potenciais, romper padrões, construir resultados e se alinhar com a sua essência. Uma mulher que tem uma mente como uma ferramenta estratégica para cada uma das suas mentoradas. Ela trabalha com hipnose, com mentoria, com mindset. E hoje é um prazer de ter ela junto conosco. Muito bem-vinda, Joana Rebuzzi. Obrigada, Fere. Um grande prazer estar aqui hoje com você. Obrigada pelo convite. Estamos aqui, entregando um treinamento na Suíça, um treinamento de mentalidade, de negócios para terapeutas na Suíça. E estou muito honrada de ter recebido o seu convite aqui. Obrigada. Honrada me sinto eu por você ter aceito o nosso convite. Além desses 4 dias que vocês passaram aqui fazendo, quer dizer, mais de 4 dias vocês estão aqui, mas eu estive no treinamento e foi simplesmente incrível o que vocês entregaram e, assim, parabéns já de primeira mão por isso. Ai, obrigada. Realmente eles saíram muito transformados, muito transformacional. A gente trabalha com reprogramação mental, com modificar as coisas dentro de nós para que a gente possa levar isso, algo melhor de nós para o mundo. É muito importante a gente olhar para as nossas emoções, poder ressignificá-las, porque isso tem tudo a ver com conseguir fazer o seu negócio prosperar mais e ter mais resultados. Uau! Jo, antes de nós entrarmos na sua carreira, na história da sua carreira, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Joana? O que a Joana faz? Da onde ela vem? Um pouquinho da sua trajetória de vida, para que as pessoas que estão assistindo o nosso podcast possam te conhecer um pouco melhor. Claro, com certeza. Bom, eu tenho um forte background na área bancária. Por 20 anos eu trabalhei como bancária, gerente comercial, gerente de novos produtos e desenvolvimento de novos negócios. Até que algo aconteceu na minha vida e eu precisei me desenvolver, olhar para dentro, tratar as minhas emoções para que eu pudesse realmente conseguir sair daquela posição onde eu estava, de uma depressão que já durava 6 anos e conseguir realmente entender todo o poder que eu tinha dentro de mim, dentro da minha mente, para não só me curar, mas também conseguir ter mais resultados na minha vida, na minha trajetória e na minha carreira. E assim foi possível fazer uma expansão, onde eu deixei de trabalhar para outras pessoas e hoje eu sou empresária e graças a Deus eu tenho muito sucesso nessa trajetória que não foi fácil. Em algumas vezes eu passei por muitos desafios e é por isso que hoje eu ajudo outras pessoas também a enfrentarem esses desafios de uma forma mais leve, acelerando os resultados delas, porque quando a gente tem um mentor na nossa vida, tudo se transforma num caminho muito mais direcionado, muito mais assertivo e muito mais tranquilo de se trilhar e ter resultados. Jo, você fala sobre bloqueios, desbloquear pessoas. E a minha primeira pergunta é como os bloqueios emocionais que uma empresária carrega na vida pessoal pode impactar silenciosamente os resultados do negócio dela. Olha, muitas vezes, Fernanda, a gente fica travado e bloqueado em coisas que estão tão ocultas dentro da gente porque a gente não tem consciência dessas coisas. Então, eu trabalho com reprogramação mental e emocional para identificar onde estão aqueles bloqueios que a empresária sente, para que ela possa não só entender, mas também transformar isso dentro dela. Então, através de ferramentas de ressignificação, a gente faz esse entendimento e transforma. Então, quando eu transformo internamente, eu consigo entender o que estava me bloqueando, quais eram as emoções. Muitas vezes pode ser um medo que me faz procrastinar e eu acho que apenas estou procrastinando uma decisão, apenas estou indecisa de tomar uma decisão, quando muitas vezes nós estamos sendo tomadas pelo medo. E esse medo vai bloquear muitas empresárias em muitos momentos da vida delas. Então, o que a gente faz é exatamente identificar onde começou esse medo, qual é o real motivo
que a gente chama de motivo raiz, para que esse medo seja transformado. Porque somente trazendo ao consciente eu consigo transformar algo que está muito oculto dentro de mim. Então, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão muito importante no meu negócio. Eu preciso dar um passo a mais no meu negócio. Eu já atendi mentoradas que estavam com muita dificuldade na venda, não conseguiam vender, se posicionar nas redes sociais. E que chegaram para mim falando, Joana, já tem 7 meses que eu fiz uma transição na minha carreira, eu decidi sair do corporativo, eu vendi uma clínica de estética, ou eu quero trilhar um novo caminho aqui no meu negócio, mas eu não tenho um direcionamento, eu não sei exatamente para onde eu vou. Então, sentindo assim, perdidas mesmo no seu propósito, sem um senso de direção claro. O que a gente fez? A gente conseguiu entender qual era o motivo daquela escassez emocional que ela sentia ali naquele momento. E a partir desse momento, entender o que estava acontecendo, ela conseguiu sim ter resultados excelentes. Um caso é a Caroline, que hoje fatura mais de 100 mil reais. Faturou mais de 100 mil reais com mentorias no ano que ela resolveu fazer o desbloqueio. Depois teve outras pessoas também. Teve a Natália, teve a Daniele, muitas mentoradas minhas. E eu percebi que fazendo esse trabalho individualmente, eu poderia expandi-lo ainda mais para mais pessoas. Então, hoje eu tenho as mentorias individuais, onde eu faço esse trabalho 1 a 1, é mais especializado, é mais personalizado. Então, eu consigo entender muito bem, profundamente, qual o comportamento padrão que você traz devido a essa questão que você tem de programação mental e emocional, quebrar este padrão que não te favorece, para que você consiga realmente ir além. E também tem uma mentoria em grupo, onde eu faço isso com programações emocionais e mentais coletivas. E aí, para você ter uma ideia, né? Essa mentoria em grupo que eu tenho agora, ela é recente, mas eu já tenho pessoas que conseguiram aumentar em um mês o seu faturamento em 30%. Então, é muito poderoso quando a gente consegue entender o que está no nosso nível mais profundo emocional para trocar mesmo, para substituir por uma crença, às vezes, que você traz de que você não é merecedora de algo. E a gente tem 3 níveis de crença, né? Crença de merecimento, do ser e do ter, da capacidade de quem eu sou mesmo. Então, eu preciso entender muito bem quem eu sou, o que eu mereço ter na minha vida, qual é a minha capacidade de fazer as coisas. Porque muitas vezes, Féria, a gente vai fazendo coisas sem sentir capaz de efetivamente alcançar resultados na nossa vida. Sim. Vou te dar um exemplo, quando eu trabalhei em grandes bancos, trabalhei no Banco Santander, no HSBC, no PicPay Bank, no Safra Bank. E esses bancos, eu sempre tive um desempenho excelente, sempre consegui trazer muitos resultados para eles. Só no Santander, em um produto, recolhimento de valores, a gente cresceu em 3 anos o volume transacional de 700 milhões para 4 bilhões de reais anual. Então, foi realmente estratégias que foram sendo implementadas de acordo com o que a gente avaliava do negócio e métricas que foram sendo acompanhadas, aonde eu poderia ganhar mais receita aqui, onde eu poderia reduzir o custo do produto, onde a gente dava muito resultado. Mas eu tinha uma sensação de incapacidade. Eu nunca me senti completamente plena e feliz de fazer o que eu estava fazendo, porque não existia um propósito por trás. Era algo muito automático, eu fazia para ganhar dinheiro, mas obviamente o meu salário era muito aquém do que eu poderia fazer e do que eu faço hoje. Então hoje eu faço 10 vezes mais o salário que eu tinha em grandes bancos. Quando foi o momento para você que você fez o clique, você disse, não, ok, eu trabalho para grandes bancos, tenho um salário razoável, mas eu quero ir além. Conta para quem tá vendo esse podcast, quais são os sinais que eles devem ver, a pessoa que está trabalhando hoje no CLT e sabe que tem a possibilidade de fazer muito mais, quais são os pontos que eu devo prestar atenção que dizem assim, agora é a hora. Agora você tem que sair deste ambiente, porque este ambiente não está te fazendo bem de alguma forma também. Então eu tenho que me ajudar a ir para o próximo nível. Conta pra gente. Bom, Féria, na verdade eu vivia muito num piloto automático. E eu nunca pensei que eu fosse ser capaz de fazer o que eu faço hoje, de ter o sucesso que eu tenho hoje. Então, na verdade, isso não me passava pela cabeça. Eu só vivia no piloto automático, servindo, fazendo o meu melhor e recebendo o meu salário no final do mês. Na verdade, eu precisei passar por uma grande dor para entender
que aquela dor me levou para o fundo do poço. E me levando para o fundo do poço, que foi a minha depressão, eu tive que realmente fazer um clique, uma reprogramação mental e emocional, porque eu já tinha tentado vários psicólogos e não tinha funcionado. Eu já tinha tentado muitas coisas que não tinham realmente melhorado de vez o que estava acontecendo comigo. E eu não tinha conseguido esse processo de cura, de resultados que eu precisava ter na minha vida. Então, eu fui pro fundo do poço e eu fiquei 8 meses sem sair de casa nessa depressão. E foi um processo muito complexo para mim, muito complicado, difícil. Então, eu saí do Banco Santander na época e não foi pelo banco, foi por uma questão da vida pessoal. E muitas vezes a gente está trabalhando em certos locais que eles são tóxicos para nós, mas a gente nem sequer percebe. No meu caso, não foi um local, foi um ambiente familiar onde eu vivi com uma pessoa que era muito, muito tóxica para mim. E eu nem sequer percebia, mas aquilo foi removendo a minha energia, foi tirando aquele brilho no olhar. E eu fui caindo nessa depressão. Então, às vezes, tem pessoas que têm burnout, tem empresários que não conseguem crescer mais porque se sentem sobrecarregadas, porque sentem que está muito pesado, porque sentem que não conseguem prosperar porque não têm merecimento de estar ali onde estão. Então, se sentem mal com aquela situação. E, para mim, esse clique foi exatamente entender que eu precisava de algo mais profundo, uma reprogramação mental mais... Então, a ferramenta da hipnose foi muito importante para mim. A hipnose clínica, né? Não é a hipnose que a gente ouve falar, é muito diferente. É uma hipnose que realmente traz alta performance para nossa vida. Inclusive, ela é utilizada com atletas de alta performance para que tenham realmente mais poder, desenvoltura, para ter um desempenho melhor no campo ou em qualquer esporte que seja. Sim, inclusive você falando sobre isso, hoje você também é mentora de uma firma, né, aqui na Suíça. Sim. Né, nós podemos falar sobre isso? Claro, podemos. Um pouquinho, porque eu acredito que para quem está no Brasil, digamos assim, é um sonho trabalhar como mentora, trabalhar junto com uma empresa internacional. É verdade. E principalmente na Suíça, que é um país tão rico, desenvolvido. E tão desenvolvido, tão maravilhoso. Sim. Eu amo a nossa Suíça. Sim. Então, como foi que aconteceu essa transição e os bastidores? Porque nós estamos falando aqui, hoje você está na Suíça, depois de um evento incrível que você esteve participando e à frente também, diretamente, desse evento. Isso, e palestrando também. Mas ninguém sabe como são os bastidores. Conta pra gente, e com verdade, sem esconder muita coisa. Vou contar a história inteira da minha trajetória até aqui. Essa empresa, ela se chama Omni e é o maior centro de formação de hipnoterapeutas do mundo e a sede é aqui na Suíça. Hoje, uma das maiores empresas está no Brasil. Tem sede em vários países também, mais de 17 países, mas a maior sede da Omni hoje é Brasil. E eu conheci a Omni porque eu me curei com a hipnose. A hipnose eu me curei em apenas 4 consultas de hipnose de uma depressão que eu já vinha carregando há 6 anos, tomando muitos remédios, onde o próprio psiquiatra falou para mim que eu não ia conseguir me curar, porque a minha doença era crônica. Então, comecei essa trajetória entendendo que depois da minha cura, aquilo virou uma grande missão de vida para mim, ajudar outras pessoas também no processo de transformação delas. E quando eu fiz esse movimento, eu entendi que a Omni era a escola que tinha ISO 9001, era a maior escola do mundo, era a escola com nível de qualidade muito, muito diferenciado, justamente pela sede ser aqui na Suíça. E a gente sabe que na Suíça se faz coisas com muita qualidade. Então, eu escolhi a Omni para ser a escola em que eu me formei e eu consegui fazer esse passo de expansão na minha carreira, porque, na verdade, quando eu faço as minhas mentorias, eu trago todo o meu aprendizado em grandes bancos que eu precisei. Indiretamente, eu mentorava os empresários, porque eu trabalhei no B2B, que eram empresas com faturamento acima de 15 milhões até 150 Sim. milhões, 200 milhões anuais. Então, grandes empresas Sim. que eu precisei realmente fazer consultorias para elas como gerente da conta delas. Então, o que aconteceu foi que a Omni entrou na minha vida como essa grande ferramenta, essa empresa em que eu fui estudante e depois eu fui crescendo ao longo do tempo. Eu tive mentores que me ajudaram nesse processo.
E aí eu fiz sim algumas terapias que foram muito importantes para esse processo de aprendizado de reprogramação mental, onde as pessoas se libertaram de depressão, se libertaram de ansiedade, de doenças autoimunes, doenças consideradas crônicas, onde a sua mente é capaz de fazer grandes transformações no seu corpo. Então, hoje eu utilizo a hipnose como uma ferramenta dentro da mentoria, se eu percebo que faz sentido para aquela pessoa, para aquele grupo especificamente. Porque daí eu posso usar isso, que a hipnose é um processo natural da sua mente. A gente não conhece muito bem, então a gente tem até um pouco de preconceito em relação a isso. Mas, na verdade, é um processo em que já vem de fábrica. A hipnose é quando eu tô, por exemplo, num momento relaxado, momento que eu tô com o corpo relaxado, eu tô vendo um filme. Você já se emocionou com cenas de filme, Fernanda? Sim, muitas vezes. E eu sou até fácil De se emocionar? de me emocionar com alguns filmes. Mas por que eram atores ali atuando? Sim. Não é engraçado isso? Porque Sim. você escolheu aceitar a sugestão, aquela sugestão, ela modificou uma emoção dentro de você. Isso é a hipnose acontecendo. Mas é esse estado de relaxamento onde você baixa o senso crítico, ele já existe na tua vida e você é hipnotizado de formas que você nem consegue imaginar. Então, se for para ser hipnotizado, que seja para uma coisa boa, o que a gente chama em hipnoterapia, né, de compoundings, que são positivos ou negativos, ou seja, são empilhamentos de informação que eu recebo desde criança, né? A criança, ela tem apenas a parte emocional do cérebro dela, ela não tem a parte do córtex pré-frontal ainda, que é onde eu processo o meu raciocínio, eu vou desenvolvendo durante a minha infância e a minha adolescência. Então, os eventos que vão acontecendo ali durante a infância e a adolescência, eles vão sendo gravados dentro de nós e por isso nós vamos sendo programados para sermos de determinada maneira. Obviamente que o ambiente, ele influencia muito, né? Sim. Muito a nossa formação, mas a gente tem também outros fatores. A gente tem a nossa própria psique e a gente vai aprendendo aquilo com o tempo. Mas o que acontece é que eu aprendi a dominar minha mente. Eu aprendi o grande poder que eu tenho dentro da minha mente, de como eu quero ser mais resiliente, de quando eu quero ter mais energia para fazer as coisas. Então, hoje, eu me sinto com uma energia muito maior do que, por exemplo, há 10 anos atrás. E aí você consegue, de fato, performar melhor em todas as áreas da sua vida. Porque você já não tem mais tanto medo das coisas, você já pega e faz o que é para ser feito, você já não procrastina mais, você já não tem mais desânimo na sua vida. Então você tem energia para colocar para o seu negócio prosperar mais. E aí você começa a ganhar mais dinheiro, porque você faz o que tem que ser feito sem medo, tomando melhores decisões. O seu cérebro, ele fica sharp, ele fica afiado. Sim. Então você toma melhores decisões porque você não tem mais aquele lixo mental e emocional que estava te bloqueando e te travando como se fosse uma corrente que te puxava e você não sabe nem de onde vem aquela emoção complexa. Vou te dar um exemplo, Fernanda. A gente que lida com clientes, muitas vezes coisas acontecem com o seu cliente que você precisa administrar como mentora, principalmente, mas em outras áreas também. Às vezes você não é mentora, mas você tem uma empresa e você precisa lidar com clientes, como, por exemplo, uma cliente minha, a Natália, que tinha uma questão tão grande de ser crítica com ela mesma, de se criticar o tempo todo. Então, cada mínimo detalhe, ela, no processo, travava ela, porque ela era perfeccionista demais. Então, o perfeccionismo também é uma forma de você se bloquear. Você não vai além porque você entende que aquilo não está bom o suficiente, o medo te trava de alguém te criticar, o medo de você errar. Eu atendo muitas pessoas com medo de errar. Só que o erro, ele é necessário para o processo, para que você tenha sucesso. No processo de ter sucesso na sua vida e prosperar, não é um elevador onde você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto Z. Não existe elevador nesse processo. Ele é uma escada. Você vai do ponto A, um pouquinho pro B, um pouquinho pro C, um pouquinho pro D. Às vezes você vai do D, você vai pro C de novo, você vai, opa, peraí, o que tá acontecendo aqui com as minhas emoções? Eu tô tendo mais clientes, isso começou a acontecer comigo, inclusive. Um aprendizado no empreendedorismo. Eu comecei a ter muito cliente, eu comecei a atender muitas pessoas ao mesmo tempo e eu falava, meu Deus, como eu me organizo agora? Tenho que responder muitas pessoas. Aí você vai perceber que você vai ter que contratar uma pessoa para te ajudar, como você lidera aquela pessoa. Então, tudo isso são aprendizados que a gente vai estando no caminho. Você falando isso, eu acredito que é o que muitas empreendedoras passam por esse processo no princípio, que
Todas nós queremos ter sucesso nas nossas carreiras, queremos atender mais clientes e chega um momento que isso começa a acontecer, nós temos que nos dividir em tantas tarefas dentro do nosso negócio e muitas vezes esquecemos que, não, chegou a hora de delegar, chegou a hora de contratar alguém, como você falou. Então, o que você, normalmente, dentro da sua mentoria, fala para as suas mentoradas quando você percebe que elas estão passando para esse caminho, para o próximo step? O que você fala para elas sobre o negócio, como elas devem contratar alguém, como elas devem delegar? Isso me interessa saber. É uma questão de mentalidade. Se você percebe que você já não está mais conseguindo administrar o que você precisa fazer e você precisa contratar alguém, você primeiro tem que entender que você é a parte estratégica do negócio. Então, não delegue o que é estratégico para o seu negócio. Se é estratégico para você olhar o marketing, fazer as redes sociais, não delegue isso completamente. Não delargue, principalmente. Muitas empresárias cometem esse erro. Elas acabam contratando uma agência de marketing para olhar essa parte social das redes sociais, Sim. mas elas delargam. Elas falam, não, então já... Oba, entendi que alguém vai fazer isso para mim. E você, ao delegar algo, qualquer tarefa, você não pode ter essa mentalidade. Você sempre tem que pensar, o que eu tenho que conferir aqui? Você tem que ser a líder daquela equipe que está fazendo aquele trabalho para você. Você contratando outras pessoas para fazerem, por exemplo, um social selling para você. Sim. Contratando uma pessoa para poder fazer o acolhimento das pessoas que estão chegando no seu negócio. O seu negócio é a sua cara, não é a cara dessa pessoa. Sim. Você que é a especialista. Por mais tempo que essa pessoa esteja dentro da sua empresa. Exato. Porque eu vivo isso. Hoje em dia eu tenho um time de 2 pessoas 100% que trabalham para mim. E elas já estão, uma delas já está há 4 anos comigo. Interessante. E claro que ela já consegue responder algumas coisas literalmente como se fosse eu. Mas mesmo assim, até hoje, eu faço questão de cada pessoa que entra nas minhas redes sociais. Eu faço questão de dar as boas-vindas a essas pessoas. Eu mando, às vezes, um vídeo de boas-vindas. Ou eu mando um áudio de boas-vindas. Eu não deixo isso para minha equipe. Exato. Porque eu quero saber, eu vou lá, me preocupo em olhar. Essa pessoa é nova aqui nas minhas redes sociais. Inclusive você que é empreendedora, vamos aqui, eu quero aqui. Inclusive você que é empreendedora, você tem que fazer isso de... Ai, não tenho tempo. Não, você tem que tirar um pouquinho de tempo no seu dia, pegar o seu celular, ver quem entrou novo nas suas redes sociais e dizer, peraí, o que essa pessoa faz? Porque... se essa pessoa começou a te seguir nas redes sociais, é porque alguma coisa que você fez ou falou, um vídeo, um stories, você encantou essa pessoa. E ela está dando o quê? O tempo dela para você. E não existe nada mais precioso do que o tempo de uma pessoa. Então, o mínimo que você deve fazer é agradecer, mandar uma mensagem de boas-vindas. Se você não tem tempo de mandar um vídeo, escreve e manda para essa pessoa, porque dessa forma você vai conseguir cativar ainda mais aquelas pessoas que estão entrando novas no seu perfil. E eu vejo isso muito. Quando eu mando as mensagens, eu recebo mensagem de volta. Nossa, você me mandou uma mensagem, eu nunca esperava que você ia ter tempo disso. E aí você trata de pessoa para pessoa. Eu costumo dizer que pessoas compram de pessoas. E uma coisa que eu falo normalmente, escutei muito no treinamento no fim de semana, é que eles não compram o seu produto. Não, eles compram você. Eles compram você primeiro. Fala um pouquinho sobre isso. E aí eles precisam primeiro gostar de você, para que depois eles possam confiar em você. E depois eles precisam confiar neles mesmos para conseguir comprar o seu produto e entender, eu consigo usar esse produto, ele é para mim. Então, uma das coisas primeiras que você tem que fazer é o rapport com essa pessoa. O rapport é esse primeiro acolhimento, ele tem que se sentir bem, ele não te conhece direito ainda, então você vai se apresentar para ele. Ou sim, ele já te segue nas redes sociais, mas ter um acolhimento especial é muito importante, porque hoje está tudo muito robotizado. Então, se você faz isso, manda um vídeo para a pessoa, ela vai querer marcar uma reunião com você para entender mais como funciona o seu negócio. Eu faço isso também, dá muito certo.
Que bom, que bom. Já é, vocês já estão vendo aí, já é a primeira, no final desse podcast, quase no finalzinho, eu vou pedir, tipo, quais são as 3 coisas mais importantes que nós temos que fazer dentro do nosso negócio. Mas espera aí que tem mais pergunta boa, porque a Joana, ela tem um arsenal de coisas aqui que nós poderíamos ficar 2, 3, 4 horas juntas e vocês iam poder estar anotando tudo aí, porque é muita coisa mesmo que ela tem para nos dizer. Olha, qual é o primeiro, falando das empresárias, qual é o primeiro passo que uma empresária deve fazer para destravar verdadeiramente a sua potência e alcançar resultados maiores nos seus negócios? Olha, o primeiro passo é não ter receio de investir em si mesma. Eu vejo muitas empresárias com medo de investir em algo que vai trazer a consciência para elas, em algo que vai realmente trazer um direcionamento para elas. Então, se você já sabe que você está travada, porque você já sabe. Você já entendeu que você tem metas, às vezes você não está cumprindo aquela meta, você tem uma métrica e você não consegue entregar, ou você se sente desanimada com o seu negócio, ou você sente medo de dar um passo, uma decisão. Então você já sabe aonde aperta o seu calo. Cada uma de nós sabe aonde aperta o nosso calo. Então o primeiro passo é você realmente procurar tomar consciência disso, não só tomar consciência, mas pedir ajuda. Porque fazer isso sozinha é mais complicado. Qual o caminho para fazer isso sozinha? Se eu já estou perdida, eu preciso de alguém para realmente poder me auxiliar nesse processo. E às vezes eu percebo assim, Fernanda, a pessoa quer ter um resultado X. Ela quer faturar 100 mil reais no mês. Mas ela não quer investir em uma mentoria que poderia trazer para ela uma informação e um desbloqueio emocional, que hoje eu trabalho com as duas coisas, então minha mentoria ela é diferenciada, porque eu trabalho tanto com desbloqueio mental e emocional, quanto com direcionamento em negócios, que eu tenho muita expertise em negócios. E a pessoa não quer investir, porque ela acredita que é um dinheiro que eu vou gastar, mas olha o tanto de dinheiro que ela já está perdendo, não faturando o potencial que ela poderia estar faturando durante esses meses. Então, às vezes, você precisa ter o desenvolvimento dessa identidade empresária, ela passa muito por investimento. Não existe nenhum empresário que não investiu, que seja numa fábrica. Ele precisou comprar material para processar o material, para esse material chegar na indústria, para transportar o material e vendê-lo. Ele nunca teve a garantia de que ele ia vender aquele material todo que ele fabricou antes. E ele precisou investir. Então, você vai ter uma margem de lucro daquele negócio. Não adianta você querer ter um negócio e não investir naquilo que é importante. Então, se você é um profissional autônomo, se você é uma empresária que está começando agora, se você está no CLT e quer empreender, você precisa tomar esse passo sabendo que você vai investir um valor para que você consiga chegar num resultado mais rápido. E nada melhor do que uma mentoria para conseguir te ajudar a entender com clareza o que dentro de você está faltando para que você tome esse passo ou para que você cresça no seu negócio. Porque também atendo pessoas que já conseguiram crescer, estão em determinado patamar, mas que querem sair daquele patamar e crescer mais e não têm direcionamento, estão na dúvida, como foi o caso, por exemplo, de uma cliente minha, que ela trabalhou durante muitos e muitos anos, ela fundou uma grande empresa, indústria de moda no Brasil. Que aí eu não vou falar o nome ainda, mas é uma grande indústria o ramo de moda no Brasil. E aí ela sentia que ela tinha trabalhado como CEO e como diretora de marketing durante muitos anos, mas ela queria abrir um novo braço desse negócio. Mas ainda sem direcionamento, não sabia se ia para a parte de lingerie, se ia para a parte de roupas de ginástica, ou athleisure, que é aquele meio roupa de ginástica meio casual. Então, a gente montou um plano para ela, um direcionamento, aonde ela teve que desbloquear algumas questões de medo que ela tinha, mas que com o direcionamento ela conseguiu entender exatamente o que ela queria. Então, ela já fez o primeiro desfile de moda dessa marca no mês passado. Uau. E foi um sucesso. Que incrível. O que você diria, então, para essas empreendedoras e empreendedores que não sabem ainda exatamente em que área eu devo, digamos assim, investir? Porque você acabou de falar de investir em si próprio. Mas eu tenho tantas coisas para fazer dentro da minha... Eu falo agora de um empreendedor talvez como eu, como... algumas outras empreendedoras que têm uma loja de beauty, tem uma loja de roupas, que talvez tenha aí até os seus 5 pessoas que trabalham para ela. Como é que eu sei em qual área eu devo investir primeiro? Através do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer.
e saber qual é o meu propósito, e entender dentro de mim o que queima o meu coração, o que arde meu coração, para eu entender aonde eu quero chegar e ter metas. Se eu não sei para onde eu vou, eu não vou chegar nunca naquele lugar, você concorda? Se eu quero sair do Brasil e ir para a Suíça, eu sei que eu tenho que pegar um voo num aeroporto internacional, então eu vou pegar o Uber, eu vou chamar o Uber no aplicativo, depois eu chego no aeroporto, eu faço o check-in no aeroporto, eu pego o avião, eu chego na Suíça e para chegar aqui no seu endereço eu tive que ter um objetivo, que era chegar aqui. Então é simples a gente falar isso, mas às vezes no nosso negócio a gente se sente perdida. Para qual caminho eu vou? Eu não sei se eu quero ir para a Suíça, se eu quero ir para a Itália, se eu quero ir para Guarulhos, não sei para onde eu quero ir. Então, eu preciso me conhecer. O autoconhecimento, ele é muito importante para saber qual é o passo que eu tenho que dar naquele momento. E outra coisa, não adianta você ficar indo para um lugar e mudando de estratégia. Vai para um lugar e muda de novo, vai para um lugar e muda de novo. Ou você percorre aquele caminho até você chegar lá e você entender que ali, opa, então tá bom, então aqui eu quero dar um próximo passo, eu quero dar um próximo passo daqui. Mas é uma escada, então você vai ter que entender para onde você quer ir. Até que você chegue lá, você vai ter que despender energia, tempo e dinheiro para chegar, do que você ficar mudando toda hora, porque aí você não vai chegar e você só vai gastar tempo, energia e dinheiro. Sim. Então, se você quer mais resultado na sua vida, você tem que persistir naquilo. Não é fácil para ninguém que está começando, mas muito mais difícil quando você fica mudando as coisas que você quer fazer. Então, o primeiro ponto é, se conheça, entenda o que está passando dentro de você, entenda onde você é boa para fazer aquilo acontecer, e tem várias outras variáveis que não dá tempo da gente falar tudo aqui neste podcast, mas quem quiser meu contato depois pode passar, inclusive. Claro. E posso nós passar agora? Nós podemos aproveitar agora, não vamos deixar para depois. Então vamos lá. O que nós podemos fazer agora, claro que você deve passar os seus contatos para que as pessoas possam te encontrar e também possam estar usufruindo dessa mente extraordinária que você tem e passar para o próximo nível. Porque é o que nós, empreendedoras, queremos. Passar para o próximo nível. Que o papel da mentoria é esse mesmo. É a gente extrair de você o seu melhor para que você saiba onde você vai chegar na sua vida. Então, meu contato para quem quiser até bater um papo sem compromisso, para te conhecer um pouco mais, talvez te direcionar, é @Joana, com um N só, Rebuzzi. É um nome italiano, então é Rebuzzi. No Instagram você me encontra, já me manda um oi ali pra gente poder bater um papo, conversar, eu saber um pouquinho mais de você, dos seus negócios, para saber como crescer e prosperar mais. Que incrível. Eu quero perguntar para você agora um pouco sobre os mitos. Porque nós, empreendedoras e empreendedores da face dessa terra, vemos muitos mitos nas redes sociais, conversamos com outros empreendedores, mas eu quero saber qual é o mito mais comum do mindset de um empreendedor que você sempre, em todas as mentorias que você faz, você se debate com, digamos, 90% dos empreendedores travam naquele mindset. Olha, você esperar ter um resultado muito rápido sem percorrer o caminho. Se você quiser ter resultado rápido, não existe mágica. Então, às vezes, é vendido muito isso nas redes sociais. Venha para minha mentoria, você vai faturar 1 milhão em um ano. Venha para minha mentoria. Então, isso é complicado, porque gente, não é assim. É uma construção. E essa construção vai te demandar tempo, energia e dinheiro no caminho. Então, é muito importante que você saiba, de novo, principalmente para onde você quer ir. E para você saber para onde você quer ir, muitas vezes você vai ter que ouvir dentro do seu coração mesmo. Se você quer empreender com propósito, o propósito ele já está dentro de você. Então você precisa se conectar com esse propósito e entender o que me move, o que move meu coração. Porque senão você vai empreender, você às vezes vai até fazer dinheiro sem ter um propósito. Tem muitas pessoas que conseguem ir por esse caminho e conseguem prosperar dessa forma, mas não prosperar, né? Crescer, porque a prosperidade ela está relacionada a algo que você faz, que você tenha um propósito, algo que você faz, que você tenha equilíbrio entre a sua família, que você consiga financeiramente ter um resultado. Então, a prosperidade humana, ela é muito maior e muito mais ampla do que simplesmente ganhar dinheiro. Se você não sabe para onde você vai, não adianta você querer ficar buscando hackzinho para facilitar o seu caminho e achar que em um mês você vai fazer uma mentoria que você já vai faturar
milhares de reais, ou achar que isso é uma frustração constante que as pessoas têm, uma expectativa que ela nunca é cumprida. Porque não é assim, gente. Para eu ter resultado no meu negócio, eu precisei, assim, eu iniciei paralelamente as duas carreiras. Enquanto eu trabalhava em banco, eu fazia as minhas terapias, depois eu comecei a crescer o meu negócio para mentorias. Eu entendi que eu poderia fazer muito mais. Por que eu ia fazer só uma terapia ajudando você a sair de uma depressão, sendo que depois eu poderia te direcionar no seu caminho? Então, direcionei pessoas que estavam em depressão profunda e depois conseguiram realmente ter sucesso em negócios que elas abriram e conseguiram prosperar. Uma doceria, uma pessoa que tinha uma doceria hoje que está, assim, muito bem na vida dela, mas que não saiu do sofá. Então, eu entendi que, tudo bem, então, além de fazer a reprogramação mental, eu conseguia direcionar ela por um caminho do negócio dela, se ela deveria abrir um ponto, se ela não deveria, se ela deveria ter uma pessoa trabalhando para ela. Então, tudo isso é também determinado de uma forma muito estratégica. Mesmo na minha mentoria em grupo, eu tenho um olhar individualizado para cada negócio. Porque cada negócio é único e vai depender da cabeça do dono que está à frente. E a sua cabeça, ela tem que ser constantemente melhorada. Você tem que crescer na sua mentalidade constantemente. Então, as pessoas não sabem o que é mentalidade, porque a mentalidade é uma coisa muito sutil, né? Da gente perceber, é uma palavra que não é concreta, mas o que é a mentalidade? Forma de pensar. Você tem uma forma de pensar, que é uma forma de pensar que vai te levar para ter um sucesso, você consegue ter sucesso de fato. Mas não é de uma hora para outra. Sim. Você constrói a sua identidade de empresária e a sua identidade também de ter a mentalidade forte, resiliente, que precisa ter para ter resultados. Sim. E dentro dessa magia dos resultados, eu acho que é importante também nós falarmos sobre os gurus que nós vemos, como já foi dito anteriormente, que é muito fácil as pessoas comprarem uma mentoria, comprarem um produto de alguém, dizendo que você vai ter um resultado muito rápido. E nós que realmente vivemos isso todos os dias, sabemos que você precisa de um tempo, como você mesma falou. Como é que você, hoje, falaria para essa empreendedora que está buscando, digamos, uma mentoria, que está buscando elevar o seu nível, até mesmo de conhecimento, o que te preocupa, digamos assim, dentro de tudo que nós estamos vendo hoje em dia nas redes sociais, pessoas vendendo muito, ou pessoas que dizem que vendem muito e na realidade não vendem. O que te preocupa dentro de tudo isso? Me preocupa porque muitas coisas são faladas ali que não são verdade. Então, tem muita coisa que é vendida como algo que funciona e que não vai funcionar. Então, precisa ser muito bem avaliado mesmo se a pessoa que está ali falando para você, ela tem resultados. Então, olhe para os resultados dessa pessoa e olhe para o resultado de quem ela já ajudou. Porque isso vai te direcionar e te dizer se realmente essa pessoa faz sentido você caminhar com ela ou não. Agora, eu diria algo ainda mais precioso sobre isso. Você entende quais valores que essa pessoa tem? Porque se os valores dela e os princípios dela forem corretos, ela não vai te passar para trás, ela não vai te vender algo que não é real, ela não vai te vender algo que ela não vai entregar depois. Então, você precisa olhar também para os princípios, valores e crenças dessa pessoa para entender se faz sentido você seguir com ela ou não. Você, como guia outras pessoas dentro dos seus negócios, e você já tem tido resultados incríveis, tanto no seu negócio como das suas mentoradas. Como é que você, Joana, lida com a sua parte mental de tudo isso? Como você consegue, muitas vezes, manter um nível saudável de horários de trabalho, de viagens, porque você viaja? Conta pra gente um pouco, como uma empreendedora que já está, né, num patamar já bem elevado. Gente, ela estava no Brasil, veio fazer mentoria, dar mentoria aqui na Suíça. Então, assim, viaja ao Brasil com o seu negócio. Conta pra gente como você consegue manter a sua saúde mental dentro de tantas chamadas, dentro de tantos eventos, mentorias, palestras e todas as outras coisas que você faz. Incrível você me perguntar sobre isso, porque eu ensino isso para as minhas mentoradas também. É muito importante a gente manter uma rotina de saúde mental e emocional. Muitas vezes a gente cuida do nosso corpo, a gente tem uma saúde ótima, a gente vai para academia.
A gente cuida da nossa espiritualidade, para quem tem espiritualidade, para quem vê que isso é um pilar importante, e para mim é. Então, eu tenho 3 pilares importantes da minha vida. Meu corpo, minha mentalidade e minha espiritualidade. Mas eu vejo pessoas que cuidam da espiritualidade e do corpo e não cuidam da mentalidade. Só que a parte mental é muito importante a gente cuidar sempre. A gente tem uma rotina de reprogramação mental. Então, todo dia de manhã, eu faço a minha reprogramação, eu faço minhas afirmações positivas de que eu vou ter um sucesso, eu faço minhas visualizações do que eu quero que aconteça no meu dia. Se eu vou dar uma palestra, por exemplo, eu uso a ferramenta auto-hipnose para falar para mim, eu sou uma palestrante magnética. Se eu vou fazer um atendimento para um cliente, eu falo, eu sou a melhor pessoa para resolver a vida, esse problema que esse cliente tem. Se ele veio até mim, não foi à toa. Então, eu sei que eu posso resolver o problema dele. Então, eu me coloco informações para que eu possa me fortalecer e o meu dia ser o mais produtivo possível. Agora, é importante também entender que eu precisei sair da minha zona de conforto. Na minha transição, eu fiquei atendendo clientes até tarde todos os finais de semana. Porque eu estava trabalhando ainda, então eu tinha só os finais de semana para fazer isso. Eu sabia que ia ser temporário, mas eu me planejei para isso acontecer. E eu consegui fazer. E depois de sair da zona de conforto, você precisa entender qual o ambiente em que você está inserido. Porque o ambiente, ele te puxa. Ou ele te empurra para cima ou para baixo. Então, você precisa entender quais são as pessoas que você quer conviver, quais pessoas que estão falando o quê, porque a gente é influenciado o tempo todo. E se essa influência passa para dentro de você e muda uma emoção, o que aconteceu? A hipnose. Só que de uma forma positiva ou não. Se você está num ambiente que as pessoas falam que não vai dar certo o seu negócio, que isso daí é besteira que você está fazendo e te colocam para baixo de uma forma muito negativa, Sim. você vai acabar se sentindo mal em algum nível. Sim. Então, cuidado com as pessoas com quem você convive. Às vezes, na família, a gente não tem apoio e a gente precisa conviver. Mas esteja dentro de ecossistemas que vão te ajudar a sair daquela realidade que você vive e te puxar para cima. Sim. Pessoas que estejam com você nessa caminhada, porque você não precisa passar por isso sozinha. E às vezes empreender pode ser uma caminhada solitária, ou pode ser uma caminhada em que junto você consegue muito mais resultado mais rápido. Que incrível, que incrível. Nós já estamos chegando quase no final do nosso podcast. Meu Deus, eu tenho mais 20 mil perguntas para fazer para você. Mas antes de nós irmos para o finalzinho do nosso podcast, eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, tem esse botãozinho aqui do lado? Então, olha, vai ali, ativa o sinalzinho, manda esse podcast para alguém que precisa escutar tudo aquilo que a Joana falou para nós até então. E olha, vocês sabem que eu amo vocês, não é? Vocês sabem que eu amo vocês, mas eu amo muito mais quando vocês também passam esse podcast adiante. Então, olha, dá o seu like, escreve nos comentários, segue a Joana, segue o nosso Instagram, porque eu tenho certeza que você vai poder tirar insights incríveis através do nosso programa. E também agradecer aos nossos patrocinadores, que cada vez mais o leque de patrocinadores estão aumentando. E você pode ser um deles. Gente, acontece de tudo aqui. Eu esqueci de tirar o som do meu computador, mas nós vamos deixar dessa forma. Nós vamos deixar. Peraí, para de ligar para mim. Pronto, estamos aqui de volta. Isso aí, com certeza, vai ficar. Eu acho que eu não vou tirar, não. Mas, voltando aqui, nós temos os nossos sponsores. E se não fosse por eles, nada disso seria possível. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. A Marine Consulting, o nosso Ticket Flow, Princess by Lucy. Nós temos Blonde Coiffeur, Renato Zeda, que também é uma terapeuta incrível. A Alessandra, Fabiana Plage, De Maria e muitos outros que estão conosco, que você pode ver dentro das nossas redes sociais. Então, não deixe de dar like e não deixe também de fazer o seu comentário nas nossas redes sociais. Voltando aqui para você, eu tenho um momento no meu podcast que eu digo que é o momento ping-pong, onde eu falo uma frase e você responde ou com uma frase ou com uma palavrinha. Você fica à vontade. Tá bom. Vamos lá. Hipnose para você é uma palavra? Ferramenta fantástica que transforma vidas. Um hábito que mudou a sua vida? Levantar mais cedo. E dormir mais cedo também. Uau. Preciso disso. Uma crença que
você destruiu em você? Crença de incapacidade e de escassez. Uma frase que te guia. Eu sou a pessoa que posso mudar a minha vida todos os dias. E para mudar outras vidas também. Um erro que te ensinou muito. Demorar muito para tomar a decisão de investir em mim. Mente ou estratégia? Combinados, você tem uma potência incrível. O seu superpoder. Empatia, mentalidade de negócios, de crescimento e principalmente querer transformar vidas, o meu desejo de ver as pessoas bem. O pior conselho que você já recebeu na sua vida? Pior conselho que eu já recebi? Olha, foram deletou. alguns. Eu acho que eu nem lembro mais, porque Você minha botou na mentalidade... caixinha, né? Já processei e foi. Acho que eu não lembro desse pior conselho. Ok, que bom. Mas então, digamos, o melhor conselho que você recebeu até hoje? Melhor conselho? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, faça por você primeiro, para que você possa transbordar para os outros. Uma pessoa que te inspira? Hans Ruedi Wipf, aqui, o fundador da Omni Suíça, que trouxe o legado do Jerry Kane para o mundo. Ok. O que você não negociaria de jeito algum na sua vida? Meus princípios e valores. Sucesso é? Todas as áreas da vida equilibrada de uma forma que te traga satisfação pessoal. Um medo que você superou? Medo de ter meu próprio negócio. Eu tive que superar esse medo. Eu tinha muito medo. Daqui a 5 anos, aonde você se imagina estar? Hoje eu gostei tanto da Suíça que eu posso imaginar morando aqui Venha, facilmente. por favor. Eu te recebo, eu te recebo. Estamos precisando de mulheres fortes, inteligentes, cheias de visão. Então, a Suíça te recebe também de braços abertos. Gratidão. Já vou tem alguém começar a que te visualizar. O que você gostaria que toda mulher soubesse? A força incrível que ela tem dentro dela, mas que ela não consegue ver. E a mensagem final para quem está nos vendo nesse podcast, você diz, eu não posso sair daqui sem deixar essa mensagem para essa pessoa. Equilíbrio é tudo na nossa vida. Muitas vezes, a diferença entre o antídoto e o veneno está na dose. Então, você tem que ter equilíbrio na sua vida. E é por isso que eu sempre falo, a gente precisa desenvolver as duas asas para ter sucesso. A asa da inteligência e a asa da emoção. É o que eu trabalho na minha mentoria também. Eu trabalho a parte de negócios e a parte da mentalidade. Às vezes você está bloqueada, não é só porque você tem emoções mal resolvidas, é porque você não sabe realmente o direcionamento a tomar, porque você não tem o conhecimento técnico necessário para fazer uma boa venda, para se posicionar nas redes sociais. Ou você tem a parte emocional que está te travando, ou é as duas coisas. Mas você precisa trabalhar essas duas asas para conseguir crescer mais, ter mais sucesso e mais prosperidade. E você também ter equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. Porque só trabalhar não é prosperidade. Só a parte financeira, ser próspera, não é isso. É você ter prosperidade, inclusive na sua família, nos seus relacionamentos. E você tendo princípios e valores, você vai conseguir equilibrar muito melhor todos os pratinhos, para que não fique tão pesado, para que fique mais leve. E é possível prosperar com mais leveza. Joana, que conversa agradável nós tivemos agora. É incrível sentar aqui, te escutar, saborear de toda a expertise que você traz em todos esses anos. Muitíssimo obrigado por dividir comigo e também com quem está vendo esse podcast, de tudo aquilo que você aprendeu. E você está deixando o seu legado para as outras pessoas. De verdade, muitíssimo obrigado. Sua história é inspiradora. Nós não passamos muito na sua parte pessoal
por hoje, mas eu conheci um pouco da sua história. É incrível, nós vamos ter com certeza a oportunidade de, em algum outro momento, estar falando um pouco mais da sua origem, de onde realmente você saiu, de onde você tira essa força. E, de verdade, te conheci agora há poucos dias e já sou uma super fã, principalmente porque eu vejo nas redes sociais e é justamente, exatamente aquilo que a gente vê. Então, eu gostaria de, desde já, agradecer por tudo aquilo que você tem feito. Porque obrigada. não só para mim, mas também para todas essas mulheres e empreendedores que estão aí afora e precisam de informação e informação de verdade. Obrigada, Fernanda. Foi um grande prazer estar aqui. Também te agradeço muito pelo convite. É isso que você falou. Às vezes a gente não dá um próximo passo por falta de conhecimento. E conhecimento, ele liberta. Então, espero sim que a gente tenha a oportunidade de se ver novamente. Foi um grande prazer estar aqui com você, com a sua audiência também. Então, eu só tenho a agradecer por esse momento. Obrigada. E você que está aí junto conosco, muito obrigado, porque você nos deu algo de tão especial e que não volta, que é o seu tempo. Eu costumo dizer, o Inovecast é um lugar onde ser real é bem-vindo. E é isso que nós queremos trazer para cada um de vocês. É que vocês venham a conhecer histórias inspiradoras, histórias reais, que nada é fácil como é colocado muitas vezes nas redes sociais. É step by step. Um degrau depois do outro. E aqui no Inovecast é o lugar onde você pode ter certeza que onde ser real, você ser real, é muito bem-vindo. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Até o próximo Inovecast. Não esquece de compartilhar com alguém que você imagina que precisa escutar tudo aquilo que foi falado aqui hoje. Então, para você, um grande beijo. Até o próximo episódio. E nos vemos no Inovecast. E até então. Chegou a hora, você vai escutar o Inovecast. Confere de amor e inveja. Crie sua própria voz. Comunique-se com o mundo, é só começar. Inovecast. Inovecast. Aqui é o lugar pra você se expressar. Inovecast. Inovecast. Confere de amor e vamos lá brilhar. Inscreva